tudo bem? Boa noite a todos! Hoje nós vamos começar nosso quinto culto, Ministério da Mulher, Olhar de Esperança. Vamos começar com uma oração? Querido Deus, muito obrigado por essa noite que estamos aqui, assistindo o quinto culto, Ministério da Mulher, Olhar de Esperança. Abençoe cada pessoa que está aqui assistindo. Peço em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar uma música e o nome dessa música é Com os Pés na Terra e os Olhos no Céu. Que Deus os abençoe. Almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Reinará o amor, finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. O título da mensagem desta noite é Tempo Perdido ou Vida Perdida? Na mensagem de ontem à noite, nós vimos a importância da volta do Senhor Jesus, por que esperar a volta do Senhor Jesus e como nós devemos estar preparados. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a questão da salvação e como alcançá-la. Sabe, desde o tempo de Cristo, e na verdade desde antes desse tempo, mas nós vamos nos reportar ao tempo de Cristo, pelo texto que nós vamos ler daqui a pouco, nós entendemos que desde esse tempo o ser humano não entendia muito bem como alcançar a salvação. E hoje vamos perceber que não é muito diferente. Quando nós vamos à palavra de Deus, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19,
nós lemos ali um relato muito interessante, aonde um personagem bíblico, um personagem real, que já passou aqui por esse mundo, tinha uma dúvida em relação a como obter a salvação. E esse personagem, esta passagem, esta história está relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, do verso 16 ao verso 22. E eu convido você a lermos esse texto nesta noite. E a palavra de Deus diz assim: E eis que alguém aproximou-se e lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. A resposta que Jesus deu a esse jovem, que era dono de muitas posses, o deixou triste. Foi uma resposta, na verdade, surpreendente, porque, na verdade, esse relato reflete o pensamento de muitos seres humanos da época e de muitos seres humanos hoje também em relação à salvação. O jovem achava que somente ele tendo coisas para oferecer e fazendo coisas era o que era necessário, suficiente para alcançar a salvação. Ou seja, em outras palavras, ele expressava a sua fé pelas obras, era uma salvação pelas obras. E na verdade a palavra de Deus ensina que a salvação é conseguida unicamente através de Jesus. Isso mesmo, não é o que a pessoa tem, não é a quantidade de coisas, não são os bens materiais, não é a posição social, nada disso. Não é o que eu posso oferecer, o que eu faço para Deus que vai me dar a salvação. É lógico, nós temos que ser boas pessoas, temos que sim guardar os mandamentos, mas não é isso que vai fazer com que nós alcancemos a salvação. Então, aquela mesma forma de pensar expressada pelo jovem rico existe hoje também no nosso meio, sim, no nosso mundo. E talvez eu esteja fazendo ou falando com alguém que esteja se esforçando para alcançar a salvação, para ser perfeito ainda aqui nessa terra. Deixa eu te falar uma coisa com muita sinceridade. Duas coisas podem acontecer. Primeira coisa, ou você vai ficar uma pessoa muito rígida, que é presa ali à letra da lei, porque cada ponto você vai tentar alcançar para a sua salvação, e vai ficar uma pessoa amarga, uma pessoa rude, principalmente para com os outros, que você acha que são imperfeitos, ou que estão em um patamar menor do que o seu. Então esse é um ponto que pode acontecer com você, se você está querendo alcançar a salvação pelas suas obras. E um segundo ponto, e esse talvez seja o mais prejudicial, vai chegar a um ponto que você vai ver que não consegue alcançar essa perfeição aqui, e vai desanimar, e vai desistir da fé, e vai se afastar de Deus. Sabe, meu amado, isso tem acontecido com muitas e muitas pessoas ao longo dos séculos do cristianismo. Não é de hoje que isso acontece. Tanto é que aqui está um exemplo, o próprio jovem rico. O que aconteceu com ele, que a palavra de Deus menciona, quando Jesus falou assim: olha, você tem que guardar os mandamentos. E ele falou: opa, quais? Ele falou: não matarás, não furtarás, obedeça aos seus pais. E ele falou: olha, então está tudo certo.
Na cabecinha dele, ele pensou assim: olha, então, Senhor, eu estou salvo, porque eu já faço isso desde criança. Aí Jesus falou para ele: não, então só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Ou seja, só faltava para aquele jovem tirar da vida dele o que estava afastando ele de Jesus nessa vida, o que ele tinha, porque na verdade o coração dele estava nos bens materiais. Então faltava ele tirar o coração dele dessas coisas e seguir a Jesus de mais perto. E o texto diz que o que aconteceu? Ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Porque ele não queria deixar as suas posses. Ele não queria deixar o que estava prendendo ele aqui esse mundo. Por quê? Porque a salvação não depende do que eu posso fazer, do que eu tenho, de quem eu sou, mas depende de aceitar a Jesus, aceitar a graça, a misericórdia dele, e em arrependimento e confissão, em humildade, segui-lo conforme a sua vontade e não a minha. Então, talvez eu esteja pregando nesta noite para alguém que está na mesma situação, alguém que acredita que pelas suas próprias obras, pelos seus próprios feitos, pelo seu próprio ritmo de vida, ou pelo que você tem, vai alcançar a salvação. É um grande engano. Cuidado, porque o fim do jovem rico, a Bíblia não menciona, mas o último texto que fala sobre ele, fala que ele se retirou triste, porque era dono de muitas coisas. Ele se retirou triste porque não estava disposto a fazer a vontade de Jesus. Sabe, meu amado, minha amada, a salvação não depende de mim, não depende de quem eu sou, não depende do que eu posso fazer, do que eu posso oferecer a Deus, mas depende do que Ele ofereceu e oferece para mim e oferece para você. A salvação só é possível porque Deus se tornou carne e veio aqui esse mundo morrer no meu e no seu lugar. Você está entendendo? Não depende de nada que nós podemos fazer. A salvação é uma iniciativa divina. E o interessante é que no restante do relato, quando os discípulos ouviram o que Jesus havia falado, no verso 25 eles dizem assim, Mateus capítulo 19, verso 25: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus responde no verso 26, Jesus, fitando nele os olhos, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Deu para entender? Aonde está o foco da salvação? Para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Deus pode nos salvar, Deus pode salvar a você, Deus pode salvar a mim. E talvez eu esteja falando para alguém que não tem realmente nada para oferecer a Deus, e essa foi aqui a exclamação dos discípulos: Senhor, se ele sendo rico não pode ser salvo, que dirá de nós que somos meros pescadores? Não temos nada a oferecer. E talvez eu esteja pregando para você que se vê como um trapo de imundícia, como alguém que não tem nada a oferecer, está na lama, está no pecado, está em uma situação que, humanamente falando, não tem como sair. A salvação te alcança também através de Cristo Jesus. O segredo é tirar o foco de você, tirar o foco de mim mesmo e colocar o foco em Jesus. E para que os discípulos entendessem bem isso, Jesus conta uma parábola, e essa parábola está aqui no capítulo 20 de Mateus. É conhecido como a parábola dos trabalhadores na vinha. Ora, nesta parábola, ali nós vemos que Jesus chama várias pessoas a trabalhar. Jesus chama pessoas a trabalhar na hora sexta, no início do dia, na hora nona, na hora 12ª, na hora 15ª e na hora 17ª. Ou seja, no finalzinho, no início do dia, Jesus começa chamando trabalhadores e vai chamando ao longo do dia, e o texto até menciona que ele chama os que estavam desocupados, e até o final do dia, ali à tardinha, ele chama pessoas
para trabalhar. E o combinado é que as pessoas iriam ganhar um denário, a recompensa para o trabalho de um dia. Então, desde os trabalhadores da sexta hora ou da primeira hora do dia, a pessoa que estava ali responsável pelaquela vinha, o senhor da vinha, melhor dizendo, diz assim: olha, vocês querem trabalhar para mim? Então vocês têm um denário, é o trabalho de um dia, vocês podem trabalhar. E o texto menciona que aqueles trabalhadores ficaram muito felizes quando foram chamados para trabalhar o dia inteiro para aquele senhor. Só que quando nós vamos no final da parábola, quando o líder, o senhor da vinha, ele vai distribuir ali a recompensa do trabalho do dia para cada um, nós percebemos que a parábola menciona que ele começa a dar um denário a cada um deles. Aqui, aquele que chegou faltando 1 hora para a finalidade do trabalho, aquele que chegou ao meio do dia, e quando chega ali aos trabalhadores que trabalharam desde o início do dia, o que acontece? Eles recebem também um denário. E o texto menciona assim em Mateus capítulo 20, aqui no verso 12, ou no verso 11. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Então, o que nós vemos aqui relatado, é que aqueles primeiros trabalhadores que trabalharam o dia inteiro, eles reclamaram com o dono: ora, como assim? O senhor está dando só um denário para a gente trabalhou o dia inteiro. Eles receberam, quem chegou aqui faz só 1 hora, trabalharam só 1 hora, estão recebendo um denário e a gente vai receber um denário também? Então, aqueles que no começo do trabalho ficaram felizes por serem chamados para trabalhar um dia inteiro e ganhar um denário, no final do dia, no final do trabalho, estavam reclamando, porque agora achavam que o patrão estava sendo injusto. Eles queriam ganhar mais, na verdade. E o dono falou: não, por que você está reclamando? Porque eu quero ser bondoso para com estes que vieram por último? Eu combinei para vocês, foi o quê? Não foi um denário? Então está aí, um denário. E na verdade aquele patrão não estava sendo injusto. Sabe, meu amigo, minha amiga, essa parábola reflete o que acontece na vida de muitas pessoas. Na verdade acontece na vida de cada um de nós. O dono da terra ali representa a Deus, que está chamando ao longo da vida os trabalhadores para a vinha. E eu não sei em que momento você aceitou o chamado de Deus para ser um trabalhador na vinha. Talvez eu esteja pregando para alguém que desde cedo, desde muito cedo, já aceitou trabalhar na vinha. Ora, é um privilégio, e você há de concordar comigo, não é mesmo? Não há coisa melhor no nosso mundo de que trabalhar na vinha do Senhor, de pregar o Evangelho, de levar a mensagem de salvação, de ver pessoas convertendo, de ver pessoas sendo batizadas, de ver pessoas sendo transformadas pelo Espírito de Deus. Não há nada semelhante a essa bênção. É isso que preenche o nosso coração, não é verdade? Mas agora, talvez eu esteja falando também para alguém que no meio da vida, não tem muito tempo, começou a trabalhar na vinha do Senhor, aceitou a Jesus como Salvador e tem obtido das bênçãos do Senhor. Ora, é uma bênção também, e eu sou um desses. Não faz muito tempo que eu venho trabalhando na vinha do Senhor, que eu aceitei a mensagem de salvação. Fazem poucos anos, 25 anos, dos meus 45. Então, metade da vida eu não conhecia e não fazia parte desse Evangelho. E a metade da minha outra vida, que vivo até então, eu tenho a bênção de estar trabalhando na vinha do Senhor, de levar pessoas ao reino de Deus e de ver milagres acontecendo, tanto na vida dos outros, como na minha vida também. Mas talvez eu esteja pregando para alguém hoje que ainda não aceitou
vir trabalhar na vinha. Sabe, você é representado na parábola como aquele que é chamado na última hora. Nós sabemos que está muito perto da volta do Senhor Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, não perca tempo, porque mesmo vindo na última hora, ainda é tempo de aceitar a Jesus como Salvador, de aceitar ser mais um na causa de Deus, de aceitar ter a bênção de ter a vida preenchida, de aceitar ser usado por Deus na salvação de outras pessoas. E a parábola representa justamente isso. Os discípulos ficaram admirados, porque aquele jovem rico, ele, por mais que tivesse as posses, por mais que tivesse guardado os mandamentos, desde criança, ele ainda não estava salvo, porque o mais importante é entregar a vida a Jesus e seguir a Jesus de perto. Então Jesus contou essa parábola para que eles entendessem que mesmo não tendo nada a oferecer, mesmo tendo trabalhado pouco, mesmo tendo sido chamado na última hora, o importante é aceitar o trabalho, aceitar a nova vida, aceitar a salvação. E talvez eu esteja pregando para você que está ainda nessa situação. Deixa eu te falar uma coisa agora, para você ainda que tem alguma coisa que te prende ainda aqui nesse mundo. Não perca tempo, não deixe passar a oportunidade, porque Deus está chamando os seus trabalhadores para a vinha. Mas vai chegar sim um momento que vai ser o acerto de contas, que Ele vai voltar para acertar as contas com aqueles que Ele chamou. E aqueles que receberão a recompensa vão receber a mesma recompensa, tanto aqueles que tiveram sim o privilégio de trabalhar desde o início da vida, como aqueles que foram chamados no meio de sua vida e aqueles que são chamados bem no finalzinho da vida, mas também aceitaram. A recompensa é a mesma para todas, a salvação. Porque Deus é justo, não depende de quem eu sou, não depende da minha condição, não depende do que eu posso oferecer, e o mesmo se aplica a você. O que você tem que fazer é aceitar, é falar assim: ó Deus, eu entendo que sou um lixo, sou um pó, tenho muitas coisas ainda a acertar na vida, mas eu quero aceitá-lo, eu quero trabalhar na sua vinha, eu quero ser feito nova criatura. Se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria de você, aonde você estiver, aí mesmo na sua casa, aonde você estiver assistindo, ficar de pé. Fique de pé, isso, você mesmo. Fique de pé, que eu gostaria de orar por você. Você ter ficado de pé nesta noite vai simbolizar que você está aceitando ser um trabalhador na vinha do Senhor, vindo mesmo com suas falhas, mesmo com seus defeitos, mas entendendo que a partir do momento que você aceita tão grande salvação e aceita andar juntinho de Cristo, Ele vai moldá-lo segundo a sua imagem e a sua semelhança. Louvado seja Deus, porque você fica de pé nesta noite. Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, bondoso Deus, porque nesta noite o Senhor passa também chamando trabalhadores para a sua vinha. E hoje os teus filhos se levantam porque eles aceitam tão grande salvação, aceitam a influência do teu Santo Espírito e aceitam ser transformados por ti para serem também trabalhadores na vinha. Ó Deus, entendemos que estamos na última hora deste mundo e não podemos perder tempo. Por isso o apelo foi feito e por isso as pessoas hoje se levantaram. Peço ao Senhor que abençoe cada uma delas. Abençoa-as com o teu poder, livra a elas do mal e dê a elas uma nova vida em Cristo Jesus. Em teu nome nós pedimos e agradecemos na certeza que o Senhor nos ouve e nos atende. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja Deus.